Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, em nome da ANAMBA, recebê-los aqui nesse webinar hoje. Estamos com uma boa conversa hoje à tarde, uma discussão sobre os modelos de ensino e aprendizagem online e também atuando em cima de outras situações que envolvem os modelos com opções à distância. Nós iremos hoje gravar esse webinar e vamos publicar depois que o evento terminar a sessão gravada. Nós temos aqui hoje a presença da Alessandra Maciel, que é a nossa diretora executiva, e temos a presença de dois experts no assunto, que são os professores Tatsu Iwata Neto e Elaine Tavares, Tatsu da ESPM, Elaine da COPEAD, do Rio. Sou Gui Amaral, coordenador lá no INSPER, também membro da ANAMBA aqui hoje, vou mediar a conversa. E para que a gente tenha aí uma dinâmica bem realizada, adianto que dividiremos o webinar em duas metades. Na primeira, a ideia é que os debatedores vão responder as questões que eu dirigirei a eles. Na segunda, a gente aí abre o debate para poder incluir as questões dos associados presentes. Então, vamos começar aqui, e eu peço em particular que tanto o professor Tatsu quanto a professora Elaine se apresentem posteriormente quando iniciarem suas falas. Começo convidando a professora Elaine a responder a primeira pergunta. A aprendizagem essencial, a aprendizagem presencial é normalmente clássica. A gente tem centenas de anos de prática, até de cadeira, né, numa aula. Por que será que haveríamos de mudar isso para outros modelos, né? Se isso é verdade, se existe algum motivo para essa mudança, que tipos de soluções poderiam ser adotados para os defeitos de tal aprendizagem presencial? Bem-vinda, professora Elaine. Obrigada, Gui. Você tem uma orientação de tempo, mais ou menos, de quanto tempo você quer que eu gaste na pergunta? Uns 5 minutos. Tá joia. Obrigada. Bom, eu sou Elaine Tavares, sou diretora do COPEAD, UFRJ, Escola de Negócios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e, na verdade, a escola ficou se debatendo sobre ela ao longo de 2019, né, numa intensa discussão. A gente, quando foi fazer o último ciclo de planejamento estratégico do COPEAD, a gente enxerga que existe dois possíveis cenários, né, assim, considerando cenários extremos e que a coisa pode estar no meio de qualquer posição nesse eixo, né? Primeiro, uma posição de autocuradoria, uma posição onde o aluno vai escolher o que estudar, como estudar, quando estudar, né? Ele é responsável pela formação dele. A outra possibilidade é um cenário de curadoria institucional, onde você tem a instituição fazendo uma seleção do conteúdo do que esse aluno vai ver, né? Mais assim, integrada, vamos dizer assim, e é onde o próprio diploma da instituição, vamos dizer, está mais valorizado, né? A gente entende que existem esses dois polos. E esses dois polos, na verdade, existem dentro de cada um de nós, né? Porque a gente se informa hoje em dia, estuda, ganha conhecimento a partir de iniciativas de microlearning, quando a gente assiste um podcast, quando a gente assiste um curso numa plataforma digital, e também quando a gente vai para dentro de uma sala de aula fazer um curso contínuo ou faz esse curso contínuo num formato de EAD. E eu acho que também tem uma questão aí de qual é a escolha do tipo de conteúdo que você está fazendo e que método, na verdade, está mais adequado para aquele tipo de conteúdo que você quer estudar. Né? Alguns conteúdos vão ser facilmente entregues via um ensino de educação à distância, por exemplo, assíncrono,
onde você tem vídeos gravados, você tem um conteúdo estruturado para apresentar algo. No meu entendimento, esses são conteúdos, em alguns pontos, assim, de mais fácil absorção, vamos dizer, não necessariamente simplórios, mas conteúdos onde requer menos debate, onde o aluno consegue assistir aquilo e ganhar algum conteúdo, ganhar uma informação, receber aquele conhecimento. E outros conteúdos não, outros conteúdos vão requerer formas ativas de aprendizagem, né? E vão requerer um debate mais intensificado entre os alunos. Então, quando a gente pensa se uma sala de aula... Dei volta e vou chegar agora na tua pergunta, né? Quando a gente pensa se uma sala de aula precisa mudar, eu acho que ela precisa mudar de acordo com o público e com o objetivo que ela tem, né? Aquela sala de aula em que você tem um professor detentor de conhecimento que vai chegar lá e vai expor aos seus alunos e eles vão absorver simplesmente aquele conteúdo, não se mostra real hoje em dia, porque com o Google, com a pluralidade de informação que a gente tem, qualquer um pode procurar esse conteúdo, essa informação em qualquer lugar. Existe uma diversidade de fontes para isso. Só que quando você traz uma sala de aula, né, por exemplo, para o ensino síncrono, com pessoas de diferentes partes do mundo ou com pessoas de diferentes partes do Brasil, diferentes cabeças se debruçando sobre um problema gerencial, analisando casos, situações reais e numa perspectiva plural, isso pode ter um ganho incrível, né? Então, eu acho que essa questão de como se dá a sala de aula diz respeito ao tipo de conteúdo que a gente quer transmitir, ao tipo de conteúdo que a pessoa quer absorver e como ela vai melhor absorver aquilo, né? Pode ser desde momentos de microlearning, indo para soluções simples como podcasts ou pequenos vídeos, até uma sala de aula rica, completa, cheia de debate, centrada no participante. A resposta é rica em possibilidades, né? Então, eu acho que é mais do que justo agora passar a continuidade da pergunta ao professor Tatsu, que tem dedicado bastante tempo a pesquisar nessa área e acho que também pode ajudar bastante a continuidade da ideia. Por favor, professor Tatsu. Obrigado, Gui. Obrigado, Alessandra, pelo convite. Elaine, é um prazer estar com você aqui, de novo no evento, e discutindo realmente um assunto que está nos trazendo para uma rica reflexão. Então, me apresentando rapidamente, meu nome é Tatsu Iwata, sou diretor nacional de pós-graduação de educação continuada da SPM, e, como o Gui falou, de fato, me dedico a estudar esse assunto há algum tempo. E, Elaine, você tem toda a razão quando você fala que a decisão por que caminho educacional, né, por que caminho de modalidade, depende muito da situação, depende muito do público, do assunto, né, e muitas vezes até do contexto onde aquela experiência de aprendizagem se dá. Porque hoje existe uma série de possibilidades e de caminhos, a gente vem vivenciando isso. A pandemia, eu acho que jogou dentro de uma realidade um grupo, quase todo mundo, a gente tem 91% da população mundial de estudantes, né, vivenciando uma experiência online, uma experiência, né, que eu poderia chamar de educação à distância de uma forma geral, mas experiências de ensino e de aprendizagem mediada pela tecnologia de uma forma muito intensa e profunda. Isso faz, de fato, com que a gente se questione, ou pelo menos que a gente coloque luz num questionamento que já nos acompanha há algum tempo. Tem tempo que a gente pensa de forma essa questão da educação e dos formatos e modalidades vão se configurar, né, dentro da nossa realidade. E a gente vem falando que vinha, né, falando antes, e que em muito pouco tempo a gente ia deixar de falar com tanta clareza em modelos tão separados assim, né, o que é uma educação à distância e o que é uma educação presencial. Modelos caminhariam para uma modalidade mais híbrida. Até porque, como você falou, a gente vive num contexto híbrido, um contexto onde o digital e o presencial se confundem o tempo inteiro na nossa vida, no nosso trabalho. Só que agora, com a pandemia, isso se tornou uma realidade dramática. Então, acima de ser uma discussão de modalidades, eu considero que é uma discussão de experiência educacional. E a experiência educacional vai se dar na medida em que nós conseguirmos desenhar
essas experiências, desenhar essas propostas, de forma a atender a diversidade grande de estilos de aprendizagem, a diversidade grande de assuntos aos quais a gente se dedica. Então, uma escola como a SPM ou como a COPEAD, que tem a maior parte da sua atividade presencial, né, na hora de olhar as experiências de aprendizagem, certamente, né, nós vamos nos deparar com perfis de estudantes e características de disciplinas que poderiam ser compostas por uma integração entre modalidades diferentes. Tirar da sala de aula discussões teóricas é algo que já vem sendo discutido há muito tempo, não só por causa da tecnologia, mas por conta das discussões sobre metodologias ativas, né? O quanto é que a sala, de fato, o espaço físico, deve ser colocado à disposição de experiências práticas ou de reflexões a partir de questões mais ligadas a projetos, ou como bem o COPEAD faz há muitos anos já, o estudo de caso, o método de caso, e o quanto é que o fora da sala tem um papel importante também no trabalho com as questões mais teóricas e de conteúdos. Então, respondendo a tua pergunta, Gui, eu acho que a gente vem vivenciando há centenas de anos, sim, uma aprendizagem presencial, mas tem também muitos anos, né, a gente fala de Dewey no início do século XX, já há uma provocação por essa reflexão. Quanto é que a sala deve ser? Uma sala composta, né, um espaço de aprendizagem, sala aí no sentido amplo, né, composto por diferentes perspectivas e diferentes diretrizes educacionais que visam a aprendizagem, né, a forma como o estudante aprende melhor. E hoje, com a tecnologia, isso ganha uma enormidade de possibilidades. Então, eu diria que a solução ela está exatamente nesse composto, né, nessa integração de diferentes tecnologias e diferentes propostas educacionais, mas, acima de tudo, na construção de uma experiência de educação, uma experiência de aprendizagem, que vai independer do modelo e vai independer da tecnologia. Até porque a tecnologia vai mudar, né? A gente sabe que daqui a alguns anos será outra, né? E o ensino à distância vem sendo discutido há muitos anos, né? E o que tem mudado sempre é a tecnologia, desde o ensino por correspondência, passando pelo CD, FIPA, etc., até chegar na internet. Então, isso vai mudar de novo. Mas a questão, o foco na aprendizagem, eu acho que é a questão principal, que vai comandar os nossos esforços e a nossa atenção. As respostas que vocês colocaram nos indicam possibilidades bem ricas na exploração dessas novas práticas. No entanto, isso particularmente me trouxe uma dúvida, uma questão, né? Eu já ouvi falar muito do termo EAD, e aí fica uma pergunta sobre esse termo, né, em particular, que de certa forma contrasta com a nossa conversa aqui. Eu tenho ouvido falar que o ensino EAD é aquele que usa os vídeos gravados, né? Partindo dessa premissa, o aluno não perde a condição de interação se a gente empregar esse modo de ensino? Vou começar dessa vez com o professor Tatsuo. Obrigado, Gui. Acho que a pergunta é ótima. Você toca num ponto importantíssimo para essa nossa reflexão. O EAD sofre, infelizmente, de um preconceito fruto, principalmente no Brasil, da forma como se lidou com a educação à distância ao longo dos últimos, diria, 60 anos ou mais até. Como eu falei do ensino correspondência, né, o início do processo de EAD no Brasil remonta a essa época, de forma mais estruturada, pelo menos, e ao longo desses anos todos, o que foi mudando foi muito mais o meio, a tecnologia empregada. Então, eu falei da fita, né, do fita VHS depois, do CD, do DVD, chegamos à internet, mas ao longo desse tempo a ênfase ficou sempre na questão da tecnologia empregada, mas muito pouco se discutiu a experiência de aprendizagem, muito pouco se discutiu a educação. E o que a gente viu, desde esse momento em que as apostilas do ensino correspondência eram feitas, e até depois os sites e, como você falou aí, os vídeos gravados, isso acabou representando um sinônimo grande de EAD e que, ao mesmo tempo, trazia uma percepção, né, de um ensino de segunda classe, uma experiência de aprendizagem menor, de uma experiência de aprendizagem pouco interativa, que perdia a riqueza exatamente da interação e da troca que qualquer sala de aula possibilita.
Então, a gente sabe que a riqueza que está numa discussão, no nosso caso, no meu caso, da professora Elaine, da pós-graduação, em que a gente tem pessoas de diferentes áreas de atuação profissional, diferentes origens de formação, a riqueza daquela troca se perderia completamente numa proposta com pouca participação, que é a proposta dos vídeos, né, dos vídeos gravados. Agora, eu queria ressaltar que a EAD não é isso, né? A EAD, essencialmente, mesmo que a gente ainda esteja falando dessas modalidades separadas, não entre na discussão do ensino híbrido, o EAD por si só, ele não precisa ser isso. Eu tenho experiência em desenho de projetos, né, para educação corporativa, né, e também na própria SPM, os cursos que a gente faz nessa modalidade, são cursos em que a arquitetura de aprendizagem ela pode, de fato, considerar essa relação entre o síncrono e o assíncrono. Isso sim é uma característica importante do EAD, você combinar o seu plano de ensino-aprendizagem baseada na possibilidade de ter momentos síncronos e momentos assíncronos. Agora, é fundamental que a gente caminhe para uma direção onde, mesmo no EAD, a experiência e a troca aconteça. Isso se mostra possível através das plataformas de interação, desde que o plano de ensino-aprendizagem, o projeto acadêmico do curso, preveja essa interação. Porque senão, de fato, a maioria das experiências, infelizmente, que a gente tem no Brasil, e acho que o mundo também, até uns anos atrás, era muito concentrada em cima de vídeos, até para ganho de escala, né? Para que a gente tivesse uma realidade do ponto de vista de negócio, aí, né? Falando do business, mais interessante do ponto de vista financeiro. Então, você tem vídeos gravados e aquilo você escala numa quantidade muito grande, tem um caminho aí, mas não é um caminho que eu possa considerar como um caminho de sucesso na questão da aprendizagem, que é sempre a nossa preocupação. Então, no nosso caso, por exemplo, na SPM, a gente tem programas de EAD e eles têm uma intensa participação dos professores titulares, sincronamente com os estudantes, e a troca entre eles a partir das plataformas de aprendizagem. A gente nem usa vídeo, né, gravado. A gente faz muito uma curadoria de material para leitura assim, né, de forma assíncrona, discussões assíncronas via fórum e outras estratégias aí que a gente utiliza, mas a intensidade maior está na figura do professor e nos seus momentos síncronos com estudantes de troca. Então isso também pode ser EAD. O EAD também pode ser isso, né? Entendi, ficou muito claro. Fica também claro que o termo EAD está trazendo uma carga um pouco complicada no uso, na prática do mercado, né? Então, com a desconstrução que o professor Tatsu trouxe aí ao uso da palavra ou do acrônimo, eu gostaria de saber da professora Elaine como é que ela vê essa questão. Concordo totalmente com o Tatsu, porque eu acho que o início do pensar o ensino à distância foi muito focado na tecnologia. E a tecnologia hoje ela se mostra somente uma plataforma, né? Um meio de levar a aprendizagem ao aluno. Então, quando a gente monta um projeto educacional, a gente tem que pensar como combinar essas diferentes soluções tecnológicas para fazer com que nada se perca durante esse processo. No COPEAD também a gente trabalha essencialmente com ensino síncrono, tem materiais disponíveis em plataforma síncrona, mas o nosso foco é nesse debate, porque é uma escola de método ativo de aprendizagem e a gente acredita que você pega uma plataforma dessa como o Zoom, gente, a gente não está fazendo nada de diferente do que Platão e Sócrates faziam, né? Que era estabelecer diálogo, conversar. Isso é muito antigo, né? E ensino é isso, né? A gente conversar, pensar junto, refletir. E uma plataforma dessa aqui é perfeita nesse sentido, né? Não nos atrapalha em absolutamente nada. Por outro lado, tem a plataforma de ensino assíncrono, que também já evoluiu demais. Então, tem soluções excepcionais, tem soluções que misturam inteligência artificial com ensino assíncrono, né? Como, por exemplo, o LIT faz. Então, você pega um fórum, um ambiente onde permite uma determinada integração daquele conhecimento, uma interação do que está sendo colocado numa plataforma para o aluno estudar, para depois ele vir interagir com o professor dele da matéria sobre aquele determinado assunto. Então, eu entendo que exista uma combinação de tecnologias aí para que a gente faça com que o aluno possa não só receber o conteúdo, mas também discutir esse conteúdo, fazer parte dessa construção.
É claro que você vai ter meios mais frios, vamos dizer assim, e mais quentes para isso, né? Um fórum é um meio bastante interessante, mas eu ainda considero um pouco frio, porque você colocou lá a pergunta. A gente tem o WhatsApp hoje, né, gente? Que ferramenta incrível de comunicação e de debate de ideias também é o WhatsApp, né? Não é um fórum, né? A gente não recebe um monte de conteúdo, não discute com pessoas que a gente mantém dentro dos nossos grupos, que pode ser gente muito interessante. Então, a gente tem esses ferramentais dos mais... que a gente pode pensar, às vezes, que são extremamente simples, mas que, na verdade, são sofisticados, né? A sofisticação está nessa simplicidade do recurso tecnológico, mas na disponibilidade dele também, e indo para soluções mais, vamos dizer assim, interativas de contato ao vivo entre professor e aluno. E tem, eu acho que um molho que vale a pena a gente colocar aqui nessa discussão, que é a questão do networking, né? Porque quando a gente está falando da pós-graduação, de uma plataforma de interação forte entre os alunos da pós-graduação também buscam a formação dos seus networkings, né? Então, a gente tem que explorar de que forma essas novas possibilidades tecnológicas fomentam isso. Eu não sei vocês, mas eu não aguento, depois de um dia inteiro de trabalho e de aula e de estar o dia inteiro sentado numa plataforma como essa, tomar um chopinho no final do dia por essa plataforma, né? Eu acho que daqui a pouco a coisa vai evoluir, a gente vai ter esses meios de comunicação, mas vai ter um retorno para o presencial para poder estar junto também. Mas enquanto não podemos, isso aqui é fantástico. Olha, durante a pandemia, a quantidade de gente que a gente conheceu, que a gente passou a interagir, que a gente desenvolveu um relacionamento por conta disso. Eu não conhecia o Tatsu pessoalmente até cerca de um mês atrás, quando a gente fez uma live junto, né? E, de repente, a gente passa a se encontrar regularmente em fóruns de debate como esse, né? E a criar uma amizade, criar conhecimento entre a gente por conta disso. Então, mesmo o networking pode ser privilegiado em redes como essa. E as respostas que os dois nos trouxeram aí com relação ao ensino EAD mostram uma mudança do foco inicial que passava pelo aspecto mais comercial, o professor Tatsu até frisou isso, onde a ideia era ganhar escala e, portanto, baixar os custos, para uma outra preocupação que está mais centrada na experiência do estudante, né? Então, eu gostaria de explorar primeiro com a professora Elaine se esse contexto que vai trazer uma mistura entre as abordagens presenciais e a abordagem à distância, que a gente costuma chamar de híbrida, vai propiciar uma preocupação, um foco maior na experiência do estudante do que simplesmente escolher à distância para alguma solução do modelo de ensino-aprendizagem ou uma solução presencial. Gui, eu acho que a gente, na verdade, precisa contar com um mix de soluções, né? Ninguém hoje vai fazer uma opção por A ou B. Se a gente não precisa escolher, para que a gente vai escolher? Né? Se a tecnologia, se as diferentes opções estão aí presentes, eu acho que não existe uma preponderância, existem diferentes momentos da sua vida e como é que você vai complementar a sua formação entendendo um projeto de lifelong learning, né? Entendendo um projeto de formação continuada daquela pessoa. Quando você fala, por exemplo, numa pessoa que está lá no momento quente da sua carreira, né? Você acabou de receber uma chefia, está num projeto super envolvente, que requer uma dedicação enorme. Muito dificilmente, nesse momento, você vai ter tempo de parar e se dedicar a algo muito formal, muito estruturado, né? Talvez você tivesse que ter feito isso antes de assumir esse projeto grande ou o cargo de chefia, né? Então, tem momentos na vida que a gente vai precisar de um ensino, vamos dizer assim, dos vídeos, dos podcasts, porque a gente não vai ter nem tempo de se dedicar a um estudo da forma como ele precisa ser feito, e a gente vai aprender on the job as nossas funções.
E tem momentos, não estou dizendo que a gente só tem que estudar quando a gente está ocioso, não, gente. Pelo contrário, né? A gente precisa justamente entender que tem momentos que a gente não vai conseguir fazer isso. E é no momento que a gente está conseguindo que a gente tem que aproveitar e entrar nesse trem mesmo, porque se esperar momento perfeito, não há nenhum, né? E tem momentos que você vai olhar e falar, não, agora eu preciso me centrar, porque eu vou entrar numa nova fase, porque eu tenho um planejamento de carreira determinado, e aí eu vou investir em coisas mais estruturadas, que, na verdade, me levem para um outro patamar. Eu acho que assim, tudo é proporcional ao esforço que você executa, né? Então, é lógico que quando eu escuto um podcast, eu tenho um determinado nível de agregação de informação, de geração até de conhecimento, só que, claro, quando eu vou para um curso estruturado, eu tenho muito mais possibilidades, né? É a mesma coisa que você abrir o Netflix, né? Eu abro o Netflix, eu fico lá 10 minutos para escolher o que eu vou fazer dentro daquele negócio, né? Uma dificuldade enorme, o que eu quero ver, eu perco tempo com aquilo. A estruturação do conteúdo ele tem certas vantagens, só que ele não vai estar disponível na sua vida a vida inteira e você precisa se capacitar continuamente. Então, é um mix desses conteúdos. Então, se é presencial, se é híbrido, depende da sua vida, depende do momento que você está passando nesse instante, e o importante é que aconteça, né? De todos os tipos de aprendizado ao longo da sua vida toda. É uma ideia bastante interessante essa de considerar o contexto como, de certa forma, condicionando ou auxiliando numa escolha de um modelo de entrega, né? Também a preocupação em entender qual é a intensidade de aprendizagem que se deseja desenvolver e como é que isso aí pode, de alguma forma, ser condicionado pela estruturação de um curso. Eu gostaria agora, então, de explorar essa questão também junto ao professor Tatsuo, procurando entender, já levando em consideração essas experiências nos contextos que a professora Elaine colocou, o que mais também podemos levar em consideração, professor Tatsuo? Eu acho muito importante esse ponto que a Elaine levantou, e aí eu queria até voltar à primeira fala dela, né? Quando ela disse que nós estamos hoje vivenciando um caminho onde temos a possibilidade de ser curador de um conjunto de conteúdos e temáticas, e essa curadoria, de fato, é o valor, né? É um dos valores das universidades, e ter gente pensando nisso para que o estudante tenha nosso olhar como um olhar de orientação para as escolhas que eles vão fazer, mas certamente hoje a gente vivencia um outro cenário também, que é das escolhas a partir das necessidades e das experiências de profissionais que vivem em trilhas de carreira muito pouco lineares, né? Hoje a gente não tem mais uma linearidade de carreira como a gente tinha antes, então os profissionais vão passando por diferentes experiências e tendo, às vezes, necessidades pontuais de determinadas aprendizagens, e isso se dá dentro do ambiente educacional, ainda no modelo mais tradicional. Então, nós, a SPM também está num momento de olhar para o futuro, né, e tem discutido muito essa questão que o COPEAD também discute, que é como é que a gente convive com essas duas realidades, né? E a grande questão é em que velocidade essa mudança, se é que ela virá, no comportamento do estudante, na escolha pelos seus cursos, pelo seu desenvolvimento, em que medida essa velocidade se dará? Será que a gente vai ter uma mudança tão radical assim, como alguns apregoam, de que no processo decisório de um curso, né, ou de um programa de desenvolvimento? Será que os estudantes, os profissionais do mercado vão deixar de valorizar essas propostas de mais longo prazo, cuja curadoria está na mão das instituições, para ser o próprio curador de todo o seu processo de aprendizagem? Isso é o extremo que ela colocou, em detrimento ao outro extremo, que é o modelo tradicional que a gente já vive. A gente não sabe em que velocidade essas mudanças vão se dar. O importante é que as instituições de ensino tenham no seu foco, né, a questão da aprendizagem da melhor forma e respeitando o contexto onde aquela aprendizagem estiver acontecendo. Então, eu concordo com ela, e também o que eu falei antes, a gente não vai discutir essas diferenças de modalidade de forma tão marcante. As experiências elas vão se cruzar o tempo inteiro. A gente vai vivenciar experiências de aprendizagem que são integradoras desses diferentes caminhos e diferentes possibilidades.
a questão dos estilos de aprendizagem, né? É muito importante a gente entender uma discussão que já é muito antiga, né? De que a gente tem numa sala de aula uma diversidade muito grande de estilos de aprendizagem. Como é que os nossos estudantes aprendem? Não aprendem todos da mesma forma, não aprendem todos ouvindo, né? Muitos aprendem melhor na prática, experienciando uma determinada vivência. Outros não, outros aprendem melhor sozinhos, têm uma disciplina maior para estudar sozinho, preferem inclusive ter uma parte grande da sua experiência educacional dedicada a um aprendizado mais solitário. Isso é a vida né, da educação, de uma forma geral. Então, acho que esse ponto, hoje, quando você coloca esse contexto diverso, né, mais do que híbrido, é diverso de possibilidades, ele, de fato, agora vai assumir uma força maior. Eu diria que a pandemia fez muito bem para a educação, né? Por mais que a gente esteja sofrendo muito com essa história toda ao longo desses meses, a gente não imaginava que fossem tantos, né? E a gente nem sabe, na prática, quando a gente vai voltar ao normal, se é que esse normal acontecerá. Mas foi muito bom exatamente por colocar na mesa, né, uma série de pontos que eram olhados com uma certa resistência ou de uma forma um pouco distante, olhando um futuro muito longínquo. Quando chegarmos nesse momento? Não, chegou já. E as pessoas dificilmente vão voltar, vão sair dessa, até pelas suas próprias realidades de trabalho, né? As empresas estão mudando seus modelos de trabalho, muitas empresas grandes já anunciaram modelos de trabalho diferentes, o que tem um lado positivo, né? Coloca as pessoas mais em contato com essas questões mais à distância, do presencial, das conexões, mas ao mesmo tempo tem o que a Elaine falou, da saturação, né, de um determinado tipo de vivência. Quem aguenta, de fato, ficar 8 horas, 9 horas, 10 horas, como a gente fica em reuniões seguidas, porque não tem nem o tempo de você sair de uma sala e entrar na outra, né? Esse caminhar não existe mais. Então, você liga o Zoom, uma sala na outra aqui, né? Imediatamente. Então, a gente já marca reuniões com a término emendado no início da próxima, porque não tem nem o deslocamento necessário, levantar para tomar um café. Temos que também ser muito disciplinados para poder fazer isso, né? Criar o nosso tempo entre uma conversa e outra, e a gente não é. Então, e também é uma vivência, uma aprendizagem. Agora, quem aguenta depois de 10 horas é mais 4 horas de estudo inteiramente, assim, né? Simplesmente numa discussão expositiva, mesmo que dialogada. As estratégias de aprendizagem às quais a gente já vem se dedicando, né, há muito tempo, especialmente aqui o COPEAD e a SPM, se dedicam a olhar a metodologia ativa e pensar os seus processos de ensino-aprendizagem nesse caminho. Agora, de uma forma geral, a educação se vê obrigada a fazer isso. E acho que é bom, né? Eu acho que isso é positivo. Então, eu acho que o contexto híbrido, mais do que híbrido, diverso de aprendizagem, é um caminho que a gente vai se dedicar, sim, agora, de forma inexorável. Interessante a tua resposta nesse momento, porque trouxe alguns elementos curiosos. Primeiro, o desafio que agora as escolas têm, com um contexto diferente, em que a entrega de conteúdo por esse nome conhecido, ou outras oportunidades de metodologias de ensino-aprendizagem são realizadas por instituições que não necessariamente são as escolas e, de alguma forma, concorrem com o ambiente mais acadêmico. E esse é um ponto curioso para a gente explorar em termos de desafios que podem vir à frente. Outro ponto interessante foi a situação forçada que nós agora passamos a viver, que trouxe os alunos uma mudança grande. Eles deixaram as aulas presenciais e passaram às aulas remotas na marra. Estão fazendo esse contraste forçosamente. E cabe até uma pergunta interessante aqui que a professora Alessandra nos trouxe. Como é que os alunos, se vocês fizeram pesquisas dentro das instituições de ensino de vocês, como é que os alunos estão reagindo a essa mudança? Há quem goste desse modelo, é a maioria? Como é que eles estão se portando? Ressalvado que eles estão sendo forçados à mudança e, ao mesmo tempo, trabalham nesse mesmo ambiente, o que traz um desgaste grande
quando chega um horário da noite, por exemplo, no caso da pós-graduação, para assistir a uma aula. Eu gostaria de ouvir um pouco o professor Tatsu falando sobre isso. Nós temos de tudo, né? A gente tem estudantes que estão se descobrindo, né? Descobrindo uma nova possibilidade, olhando por um lado muito positivo os ganhos, né? De ter essa conexão facilitada, de conseguir, inclusive, ter acesso a... A gente está fazendo um projeto com instituições parceiras nossas de fora e tem trazido para a aula, né, de uma forma mais orgânica, vamos dizer assim, professores de outras universidades estrangeiras para participar dos encontros. E essa facilidade e a conexão que eles podem, né, estabelecer com os colegas daqui e de fora tem sido visto como de uma forma positiva, né, e mais fluida, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem do que seria no presencial, que a gente teria que marcar um evento específico, né, e aí ter ali uma preparação para ter a experiência acontecendo. E, evidentemente, a própria prática profissional, né, do dia a dia do trabalho, tem levado as pessoas a olharem coisas muito cotidianas, como o deslocamento, como a facilidade de estar em casa e conseguir, né, emendar a aula, né, que acaba às 10h30, já com a realidade da sua casa, da sua família, quando no modelo presencial saía 10h30, 10 p.m. e ia chegar em casa 11, 11h30 da noite, e essa uma hora faz muita diferença. Tanto e profissional também, né? As reuniões tinham que acabar mais cedo para a pessoa poder conseguir chegar na aula no horário de início, com trânsito e etc. Mas a gente tem também estudantes que, e é um número grande, que se ressentem dessa falta do contato presencial, de vivenciar, e aí a questão mais dramática, eu acho, na graduação, porque a vivência do campus na graduação, ela tem um período mais alongado, então ali são, né, feitas outras atividades que não só a sala de aula efetiva, que também, né, contribuem para a aprendizagem de uma forma geral. Então, na graduação é mais dramático, acho que na pós menos, mas, de qualquer maneira, há, sim, um grupo que vê ainda se ressente da falta do encontro. Porém, esse grupo, segundo, já não vê com maus olhos a possibilidade de uma integração, de que talvez essas idas presenciais possam ser reduzidas, não reduzidas ao ponto de ser a menor parte, mas um pouco reduzidas ou mais equilibradas com experiências que estão sendo muito positivas. E que aí não acontecem fisicamente no mesmo lugar. Então, acho que há um misto aí na percepção, mas eu acho que no final ela vai ser positiva, se a gente encaminhar para uma questão de fato que privilegie o foco educacional. Vou, só para encerrar, ressaltar essa questão, porque, infelizmente, da mesma forma que a educação à distância hoje padece de um histórico muito negativo, né, de experiências, essa coisa da experiência híbrida ou da diversidade de possibilidades de experiências de aprendizagem também corre um risco nesse momento, porque o que a gente lê, e eu já li várias matérias falando sobre isso, artigos científicos e também matérias em jornais, revistas, que dizem que muitas instituições estão usando, viram que, ok, eu tinha aqui 3 turmas de 60 alunos dessa disciplina, e agora eu vivenciei 2020 inteiro em que eu pude juntar essas 3 turmas em uma turma só. E com isso eu tenho uma economia de professor, etc. Tudo que a gente não precisa nesse momento de discussões sérias e aprofundadas com relação à experiência educacional. Porque não é essa a grande questão e não é essa a grande oportunidade que a gente tem diante de nós com essa realidade toda. A oportunidade é uma experiência educacional e uma construção de um projeto de educação mais interessante e mais aliado a essa diversidade de estilos de aprendizagem que a professora Elaine falou. Menos com relação aos ganhos. É evidente que eles estão aí e têm que ser considerados dentro de uma análise do negócio, mas, infelizmente, ressaltar isso como o principal benefício dessa história toda é um desserviço ao nosso esforço de construir, né, propostas de aprendizagem sérias e fundamentadas. Excelente. Vou aproveitar a oportunidade.
já alertar a todos os participantes que estamos recebendo as perguntas que vocês direcionarem aos debatedores. Aliás, recebemos uma e ela cai bem nesse momento que o professor Tatsu falou, justamente de que a gente deveria ter mais foco na aprendizagem do que nos custos nesse momento. Até peço desculpas de ser tão sintético e empobrecer a qualidade da resposta de tal forma. Mas vou aproveitar a oportunidade para a professora Elaine colocar a pergunta: quais métricas de avaliação podem ser usadas para acompanhar a performance dos alunos, principalmente com relação à questão de aprendizagem, entre os modelos presenciais e os híbridos? O que dá para fazer para verificar esse desempenho nos modelos à distância remotos? Se for síncrono, gente, eu não vejo por que a gente fazer grandes transformações no nosso sistema de avaliação. Na escola, a gente não mudou nada, a gente continua dando prova, continua dando trabalho, continua fazendo a avaliação da forma como ela precisa ser feita. Eu acho que tem aí uma preocupação muito grande. Assim, a avaliação faz parte da aprendizagem, né? Faz parte de um preparo e de um momento de estudo específico para reforço de aprendizagem. Ela é, na verdade, meio, ela não é fim, né? Ela não é finalística no sentido de que eu estou aqui para passar, mas ela vai me ajudar a fazer uma assimilação de conhecimento. Então, ela precisa ser pensada de forma a reforçar essa assimilação de conhecimento, né? Botando o aluno para estudar, botando o aluno para entregar, de repente, um pré-trabalho antes do encontro que ele vai ter com aquele professor, ou um trabalho complementar ao final do encontro. Eu não vejo muita diferenciação para aquilo. Mas eu posso pegar um gancho na fala do Tatsu de antes? Fugindo um pouco dessa pergunta? Tem um ponto que eu acho que é muito legal, que é essa questão do ensino híbrido, né? Eu acho que assim, teve uma aprendizagem muito forte para a sociedade, porque o aluno aprendeu muita coisa, né? O aluno aprendeu a ser aluno online e o professor aprendeu a ser professor online, porque quando a gente fala que os professores titulares lá da SPM estão em sala de aula ministrando cursos síncronos, né? Estão lá presencialmente fazendo isso. Eu não sei na SPM, mas certamente você tinha antigamente um grupo de professores que se preocupava em fazer esse tipo de atividade, não ser uma atividade, vamos dizer assim, tão nobre, até porque viam a tecnologia como fim, não como meio. E isso tirou o medo das pessoas de experimentarem, né? Isso primeiro nos deu condição de errar, né? E de todo mundo entender junto que estamos aprendendo com esse método novo. Graças a Deus não erramos muito, vimos que a gente tinha muito mais medo e muito mais receio, que a coisa não é esse bicho de 7 cabeças e que a gente continua fazendo aqui o que fazia antes. Por isso que eu reforço para que mudar o sistema de avaliação? Talvez algumas adaptações, mas não é uma mudança radical. Agora, quando a gente fala de ensino híbrido, é muito interessante. Eu estou fascinada por esse tema, porque eu acho que a gente vai chegar agora numa próxima fase, que é o retorno para a sala de aula física, né? Esse retorno eu entendo que é um retorno que vai ter alguns alunos que vão estar lá assistindo aula, alguns professores que vão estar lá dando aula, e alguns alunos e alguns professores que não querem estar lá dando aula. E aí, tendo ou dando aula. Então, vai ser muito interessante a gente conviver com a sala de aula presencial e a remota ao mesmo tempo. Isso a gente vai aprender demais também, porque a gente tem que entender quais são os desafios disso, de trazer uma pessoa que está distante a ter a mesma voz da sala de aula de quem está presencialmente, né? De fazer o diálogo se estabelecer através de uma forma de comunicação que é direta e uma forma de comunicação mediada por tecnologia. Não queria deixar de perder esse gancho, porque eu acho que certamente Tatsu tem muitas reflexões aí a colocar sobre esse aspecto também, mas eu acho que todos estamos aprendendo juntos com isso e a sociedade está evoluindo, sem querer pegar palavras de moda, exponencialmente com essa situação, né? E importante, pelo que a gente ouve, do que vocês estão colocando, que, na realidade, o ensino por meio da opção remota, da sua raiz, preserva os mesmos princípios de interação que a gente requer nas aulas presenciais, né? Mas com uma alteração
do meio, que às vezes exige alguma adaptação, como a professora Elaine já nos alertou. Aqui recebemos uma pergunta sobre o que as escolas podem fazer para se adaptarem justamente a um formato híbrido, levando em consideração essa questão dos ajustes que a professora Elaine colocou, sem que haja um prejuízo da qualidade de ensino. O que aqui pode ser feito com relação à escola e aos professores, professor Tatsu? Ótima pergunta, porque, de fato, a gente está lidando com essa realidade, né, agora. Quando a gente pensa numa proposta educacional que vá, como a gente fez agora, né, por força da pandemia, teve que modificar o nosso caminho, e sempre o foco é que a experiência de aprendizagem que o estudante tem dentro dessa nova modalidade, ele seja o mesmo, guardadas as diferenças, mas a mesma experiência, a mesma qualidade da experiência de aprendizagem que ele teria na modalidade anterior. Então, quando você pensa numa proposta híbrida, isso tudo tem que ser considerado num projeto só, né? O foco e o objetivo principal sempre é com o projeto acadêmico e com a experiência de aprendizagem que a gente vai criar ali com o estudante. E as interações e as diferenças de modalidade precisam se dar de forma harmônica para que a gente não sinta. Bom, então, assim, o curso tinha... Vou dar um exemplo muito simplório, mas só para ficar fácil a discussão. A gente tinha um programa de 30 horas, uma disciplina que ela vai ser dividida entre metade encontros presenciais e a outra metade não, diferentes estratégias de aprendizagem e de tecnologia. O aluno pode ter a percepção de que ele simplesmente teve a sua disciplina reduzida na metade e colocar naquela metade presencial toda a expectativa da entrega e da experiência que ele vai ter, como se o resto fosse acessório. Não é isso, né? O projeto tem que ser um projeto que preveja essa integração. E a Elaine tocou num ponto muito importante, que a gente até achou que aconteceria agora, esse segundo semestre, que é como é que a gente vai lidar com uma sala de aula, né, com uma turma, onde parte dela estará presencialmente, parte não estará. Porque quando a gente levantou a possibilidade de voltar no segundo semestre de 2020, ainda lá em maio, junho, a gente tinha desenhado um plano para esse retorno se desse. Mas a gente tinha que considerar que uma grande parte dos alunos não ia querer vir, né? Porque não tem vacina, então a gente continua ainda, a sociedade ainda continua exposta ao vírus, né? Isso não houve uma mudança tão radical nesse sentido. Então, como respeitar esse grupo e fazer com que os dois, o que quer vir, a partir da autorização do governo, e os que não querem vir, como é que eles podem conviver dentro de uma experiência única e que possa ser bem sucedida para todo mundo? A gente não viveu isso, né, esse semestre, seguimos online, mas a gente entende que o primeiro semestre de 2021 ele vai começar assim, porque a gente deve ter aí as autorizações para o retorno progressivo, mas a vacina, até que todo mundo seja vacinado, até que isso esteja de fato consolidado e as pessoas estejam tranquilas, talvez demore um pouco mais. Então a gente ainda vai ter um primeiro semestre com um grupo grande de alunos, né, que não vai querer voltar. E, como ela falou, também professores. A gente tem professores no grupo de risco, a gente tem professores que vão ter que... a gente vai ter que ter esse olhar para essa organização e esse planejamento e gestão da sala de aula. É muito desafiador, porque a gente não pode correr o risco de ter uma coisa mal feita não é a palavra, mas assim, que não seja tão efetiva nos dois lados, ou seja, o professor nem bem dá aula para o grupo que está lá presencialmente, nem bem dá aula no Zoom ou em qualquer outra plataforma, porque uma coisa é a gente dar aula inteiramente na plataforma à distância, e aí a estratégia, né, da aula é toda montada para aquela realidade, da mesma forma no presencial. Agora, outra coisa é você ter uma turma meio a meio. Então, certamente teremos que ter talvez um assistente na sala para ver quem está se comunicando pelo chat do Zoom. O professor não pode ter, ao mesmo tempo, essas responsabilidades tão diversas, senão ele não consegue dar foco, de fato, na condução do grupo. Então, é um baita desafio, mas eu, respondendo a pergunta de quem fez, assim, eu acho que o foco principal tem que ser a experiência de aprendizagem na integração das tecnologias e das nossas estratégias didáticas, né? Ele tem que ver o equilíbrio e ver a complementariedade desses dois modelos, desses dois formatos.
E depois que passar a pandemia, possivelmente a gente vai ter que desenhar programas, né, cursos, que prevejam essa integração, mesmo depois que todo mundo tiver voltado ao normal, porque vai haver uma demanda para isso, né? As pessoas vão ter experienciado essa situação e vão demandar das instituições de ensino respostas também nessa direção. Então é um desafio interessante, eu acho, que as instituições têm. Posso quebrar o protocolo e complementar? Elaine. Claro, claro. Tem um ponto que eu acho que é muito legal. Assim, primeiro, assim, no remoto, atualmente, a gente já trouxe o assistente para dentro de sala de aula. E o mercado sempre fica com a impressão de que o remoto é mais barato. Não é, a gente precisa de muito mais apoio técnico por detrás para fazer um bom remoto, né? Para estar bem, para ter certeza que aquele ambiente está correndo perfeitamente. Então, temos técnicos de TI mais numerosos, temos secretárias de turma mais numerosas, dando apoio para aquilo. Dentro do híbrido, eu acho que isso vai também ser muito necessário. E aí, também, já tentando responder a pergunta que foi colocada, quando a gente migrou para o remoto, a gente foi simular, né? A gente migrou a escola inteira para o remoto em 2 semanas. Nessas 2 semanas, os professores se encontravam todo santo dia via Zoom e ficavam testando, e ficavam ensaiando a plataforma, e ficavam dando aula um para os outros, e viam o que dava certo, o que não dava certo. E no dia do primeiro encontro, do primeiro professor com a sua primeira turma remota, todo mundo celebrou aquilo junto, todo mundo entendeu junto o que dava certo, o que não dava, as experiências iam sendo compartilhadas. Então, eu acho que vai ser muito interessante a gente observar isso quando a gente for para a sala de aula híbrida, da gente se unir como grupos, como escolas, como equipes, e a gente poder compartilhar o que esse híbrido tem de diferente. E a gente só vai descobrir na hora que a gente entrar dentro da sala de aula e sentir, né? Como é que eu faço para dar atenção ao mesmo tempo para os 2 grupos, que é o desafio que o Tatsu colocou. Então, eu acho que esses fóruns que a gente tem aqui são excepcionais como ambiente para a gente fazer esse tipo de discussão e dentro da nossa própria escola mesmo, né? A gente se auto-apoiar nesse processo de aprendizagem, de ser professor dentro de um novo meio, né? Só usando a oportunidade que vocês dão, né? Hoje a gente está falando um pouquinho sobre esse retorno, me desculpem o termo Frankenstein, né? Misturando presencial e remoto ao mesmo tempo, fazendo o professor ter que se preocupar com o impossível. E eu concordo com o professor Tatsu, se não houver uma ajuda para a parte operacional, é muito provável que o professor perca um pouco a qualidade do foco, a atenção naquilo que é a finalidade dele em sala. Agora, torcemos, e eu espero que isso seja certo para o ano que vem, que esse modelo Frankenstein some e a gente retorna as possibilidades que nós tínhamos. As escolas de vocês estão pensando em mudar a maneira de entregar, tendo em vista que muitos experimentaram de forma positiva as oportunidades de remoto que apareceram? Professor Tatsu? Sim, né? A mudança, na verdade, eu diria que não é. A mudança a gente sempre está mudando, né? Mas nós temos, né, na SPM uma oferta, como eu disse, predominantemente ainda presencial, mas a gente tem uma unidade de educação à distância com essa proposta de uma arquitetura de aprendizagem que oportunize uma experiência semelhante à que ele tem no presencial, pelo menos com a mesma qualidade, só que de um outro jeito, né? De um outro caminho. A gente não tem aí o objetivo de grande escala, então a gente não trabalha com aulas gravadas, a gente trabalha com aula ao vivo e, portanto, as turmas têm um limite, têm um tamanho, a partir de um determinado número de estudantes tem um professor assistente junto com o professor principal. Então, essa dinâmica é uma dinâmica que a gente já vivencia. O que eu acho que vai ser diferente vem exatamente dos estudantes para a gente, ou seja, vai vir uma demanda maior por propostas em que esses dois caminhos sejam integrados nas mesmas propostas, ou seja, nos mesmos projetos. E aí, eu acho que hoje a gente já vai estar mais preparado. Hoje nós, de uma forma geral, né, todas as instituições vão estar mais preparadas para fazer frente a esses desafios e desenhar propostas que façam sentido para essa diversidade de estilos de aprendizagem, de demandas que a gente encontra e vai encontrar cada vez mais aí nos nossos mercados.
A questão principal é, de fato, que a instituição precisa estar muito consciente disso e colocar isso no seu projeto acadêmico. Como a Elaine já colocou, o COPEAD tem aí uma visão de futuro, pensa e está discutindo o seu futuro, e o futuro, evidentemente, da educação né, no nível que se dedica, como a SPM também faz, como eu sei que vocês no INSPER fazem, São Paulo, né, as escolas todas, o IMED, todas as escolas que estão aqui representadas e participam da NAMBA, né, no nível da pós-graduação Lato Sensu, dos MBAs, faz isso. Agora, de uma forma geral, o ambiente educacional precisa acordar para isso, porque outro risco que a gente vive é que essa responsabilidade fique exclusivamente na mão do professor. Do tipo assim, bom, agora a gente tem uma variedade muito grande de estratégias de aprendizagem, didáticas, o estudante demanda coisas diferentes, ele demanda uma integração maior, desculpe a minha informalidade carioca, se vira aí. Né? Chegar para o professor, bom, agora o problema é seu, você vai se virar e você tem que dar conta. Aí você tirou totalmente o foco do planejamento da instituição e colocou na mão do professor, isoladamente, fazer um esforço, como muitos fizeram nesse período. Muitas instituições não se dedicaram a olhar de fato o que seria esse estudo na pandemia e essa experiência de educação na pandemia e entregaram ao professor a responsabilidade de fazer isso verdade na sala de aula. E a gente teve, já leu, né, por aí, problemas diversos. E foi muito sensível ver quando a instituição liderou o processo e quando isso ficou completamente na mão do professor, que nesse ponto aí de fato a ponta mais frágil da história, porque ele teve que fazer do jeito que entendeu, né, e que dava para fazer, com seus próprios recursos, a experiência acontecer. Quando a instituição lidera, não, é diferente. A gente tem aí um projeto e o professor é parte desse projeto. Né? Ele faz parte de discussões, de reflexões, de uma preparação. Não só o professor, funcionários administrativos, apoio, secretaria, os assistentes, todos eles a gente trabalha no sentido de entender que faz parte de um mesmo ecossistema e que todos contribuem para que a experiência seja uma experiência positiva no final. Essencial, o planejamento da instituição. Acho que isso vai fazer diferença, né, quando a gente falar desse novo cenário. Professora Elaine, dado o adiantado da hora, vai lhe caber a última colaboração na nossa conversa. Ainda adicionando no tema que o professor Tatsu investiu aí, que é o que é que o COPEAD vai fazer e como é que ele pensa aí o futuro depois que acabar toda essa crise, essa mudança aí de realidade. O COPEAD aprendeu demais dentro desse processo, sabe? A gente, em 2019, estava fazendo essa pesquisa das tendências do futuro da educação e tínhamos o projeto de entrar na educação online síncrona. Por ser centrado no participante, a gente entendia que isso era fundamental, que o síncrono era um processo estruturante da nossa proposta. E a gente até hoje acha que realmente tem que ser a base realmente do que a gente vai ofertar online. Por outro lado, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender. Então, quando a gente pega a questão do Frankenstein, da gente estar numa sala de aula híbrida, será que é Frankenstein? Será que não é uma super oportunidade? Eu acho que assim, as escolas vão começar a colocar a questão da sala de aula híbrida como uma alternativa. E pode ser que esse modelo dê super certo, pode ser que não dê. Eu acho que a gente precisa experimentar e precisa conhecê-lo para depois seguir adiante dentro dele. Mas, por exemplo, ter o ensino síncrono está nos nossos planos e manter os cursos de forma síncrona e também de manter o ensino híbrido, porque, por exemplo, tem um executivo que está hoje em São Paulo, ele não pode assistir aula no COPEAD? Pode. Né? Só ele chegar via Zoom e assistir a aula e participar e ter o mesmo tipo de integração. A gente ainda vai testar, né, como é que isso se dá quando de fato está. Acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, é uma questão de projeto educacional, tem que ver se realmente é bom, se funciona, mas aí a gente pretende incorporar esse tipo de ação no nosso dia a dia também. Excelente. É uma pena que agora, dado a hora, estamos chegando ao final. Cabe aqui, em primeiro lugar, os agradecimentos tanto à professora Elaine Tavares como ao professor Tatsu Iwata, que dedicaram aí seu tempo a nos ilustrar um pouco mais sobre esse assunto.
o agradecimento a todos os participantes que estiveram como associados aqui presentes e à organização da ANAMBA por propiciar essa oportunidade a todos. Desejamos uma boa tarde a vocês e até o próximo webinar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Gui. Obrigado, Elaine, Alessandra. Muito obrigado aí pela oportunidade do debate. Eu agradeço, Tatsu, Elaine e Gui por debaterem. E, olha, foi muito bacana mesmo. Acho que teve muita... Deixamos de responder algumas perguntas que muitas pessoas fizeram porque nós priorizamos o horário de início e fim. Mas estão todos convidados para o próximo webinar no mês que vem. Vamos anunciar o dia, certo, Roberto? Isso. Só antes de falar, realmente queria agradecer a presença de todos. Eu acho importantíssimo a gente fomentar esse espaço de conversa, realmente, essa troca, eu acho que é riquíssima, né? E acho que a pandemia realmente propiciou isso muito mais do que a gente tinha antes. O próximo evento vai ser no dia 9 de outubro e a gente vai discutir as iniciativas para assegurar o processo de aprendizagem, né? Então, muito em breve a gente vai divulgar no nosso LinkedIn e como o professor Gui também já mencionou, esse debate vai estar sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso YouTube, né? Então fiquem à vontade depois, quem não conseguiu ficar até o final, que pode assistir, quem perdeu o comecinho, idem. E é isso. Obrigado, professor Elaine, obrigado, professor Tatsu, Gui, obrigado pela excelente condução. Parabéns mais uma vez, Alessandra, excelente essa iniciativa. Obrigado, Roberto. Obrigado aí por tudo. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.